Bom, Helena, dá um feedback aí, vê se melhorou agora o som. Melhorou agora? Sem som não dá, né? Fica até ruim a gente fazer uma live com som ruim. Eu não sei por qual motivo. A imagem tá boa, né? Tá bom? Melhorou? Oh, que maravilha, então. Obrigado aí pela sua ajuda, tá? Muito obrigado. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu não sei se com o som falhando deu para entender o que eu tenho falado até aqui, mas eu vou dar continuidade. De repente, até se alguém tiver alguma dúvida, eu estou fazendo uma transmissão também pelo Facebook, mas até agora eu não vi ainda uma presença aqui no Facebook. Mas de repente aparece mais gente aí, né, no Facebook. Mas assim, eu estava então, né, falando sobre a celebração então ali da Páscoa, né, dos judeus, né, com Moisés. Então, só recordando aqui o que eu já tinha falado, sobre o sangue do cordeiro, né, que é um cordeiro mesmo, né, um animal, né, um cabrito que eles matavam, e que eles pegaram o sangue, então, e passavam nas portas, né, das suas casas. Isso porque quando viesse o chamado anjo do mal, né, que ia ser enviado, né, por Deus, aquela coisa toda, esse anjo do mal que ia provocar morte aos inocentes não pudesse, então, atingir a família, né, as famílias judaicas, tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Aí, o que eu estava falando, porque ao mesmo tempo, antes de acontecer, né, a própria saída deles dali, né, que o faraó depois ia se convencer, né, essa coisa toda, antes que acontecesse toda essa tragédia, vamos dizer assim, eles fizeram então uma celebração que foi conforme o pedido que Deus tinha feito, né, para Moisés e para Arão. Então, eles pegavam ervas amargas, faziam um tipo de chás com ervas amargas, tomavam esse chás com ervas amargas, né? E tinham também o pão sem fermento, que era um pouco sobre isso que eu estava comentando. Essas coisas todas, elas são simbólicas, né? E o que a gente tem que entender é que, para aquele tempo, a simbologia de tudo isso, que os judeus depois eles continuam, né, fazendo esse tipo de celebração pascal, né? A simbologia tem a ver com essa passagem, por isso que a palavra Páscoa tem esse significado, essa tradução de passagem, né? Que é uma passagem, ou seja, a passagem de uma situação pior para uma situação melhor. A passagem de uma situação de escravidão para uma situação de libertação, onde você não tem mais a escravidão. E lá no caso do Egito foi isso que aconteceu, né? Então, depois, né, no outro dia, aquela coisa toda, ou seja, durante a noite ainda, né, o anjo do mal passa, então tem as mortes, o filho do rei acaba também morrendo, né? E isso, então, tem feito com que o faraó, ele desse essa liberdade, então, né, para que os judeus, então, saíssem, né, deixasse essa escravidão e fosse, então, para a chamada Terra Prometida, né, a Terra Prometida, a Nova Canaã, né, porque eles vieram de Canaã, né, e depois partiram, então, para a Nova Canaã, né. Isso é muito interessante, né? Isso é um sentido de Páscoa muito interessante. É um sentido libertador, né? Um sentido em que a escravidão, né? Esse povo que estava sendo escravizado, então, eles estão sendo libertos, né? A celebração da Páscoa não deixa de ser a lembrança dessa libertação, da saída da escravidão para a libertação. Isso nós podemos pensar em diversos sentidos, né, do nosso dia a dia, tá? A Páscoa enquanto libertação. Aí, caminhando então, já aqui para o nosso tempo, né, ou seja, no tempo de Jesus, Jesus então, ele com os seus discípulos, ele faz também a celebração da Páscoa, que é a última ceia.
Jesus, quando ele celebra ali, ele faz a última ceia, que foi na quinta-feira santa, né? Que foi ontem, ele celebra no momento em que acontece a Páscoa judaica, né? Isso aqui é interessante. Ele quer cumprir o tempo, né? O tempo da Páscoa judaica. E só que Jesus, ele faz algo de diferente, né? Ele faz algo de diferente. Aquele cordeiro, por exemplo, o animal que eles, né, lá no Antigo Testamento, eles mataram, né, o cordeiro, né, tiraram o sangue do cordeiro, aquela coisa toda. Jesus, o que que ele faz? Ele pega o pão, é bom que diga que é também um pão sem fermento, né? Jesus pega o pão, né, levanta o pão e diz assim: eis o meu corpo, né? Eis o meu corpo, tomai e comei. Então, aquele cordeiro o animal que eles comeram, agora acaba se tornando Jesus. Jesus, então, é o cordeiro. Ele se oferece como o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito interessante. E aí Jesus pega o vinho também, né, com o cálice, né? Então aquele sangue, né, que foi falado lá do cordeiro, acaba sendo agora um vinho, né? Tudo simbólico isso. E ele diz: eis aqui o meu sangue, tomai e bebei, né? Então veja bem, essa simbologia, essa coisa muito interessante. Então Jesus que se torna, né? É como se fosse o corpo e o sangue, né, de Jesus. Por isso que quando você vai receber a hóstia, inclusive lá na celebração, né, depois mais na parte final, que você recebe a hóstia, o padre ele vai sempre dizer assim: corpo e sangue de Cristo, né? Então é o corpo e sangue de Cristo que é o nosso alimento, alimento da alma, alimento da fé, que nos dá força espiritual, força para a luta, né? E assim por diante. Uma coisa também assim importante, que depois eu ainda vou falar um pouquinho melhor sobre o significado disso tudo, mas eu gosto muito de trazer aqui que nessa data também, nesse dia, né, da Quinta-feira Santa, né, quando Jesus estaria celebrando, né, a Páscoa, ele pega uma bacia com água e lava os pés, né, dos seus discípulos. Isso também mostra para nós assim uma coisa muito interessante, porque, ou seja, o sentido cristão que talvez muita gente ainda não se deu conta, ou não se dá conta, né, se diz cristão, essa coisa toda, mas não segue exatamente, né, ou não compreende exatamente o sentido cristão. Então, o sentido, assim, do cristão é o sentido do serviço, né? Ou seja, no sentido cristão, quando nós pensamos assim, do ponto de vista de um líder, qualquer líder, né? Quando nós pensamos do ponto de vista de um chefe, por exemplo, de um cargo, né? Está mais do ponto de vista de que esse chefe, de que esse coordenador, de que esse, por exemplo, governador, esse presidente, esse prefeito, esse vereador, esse deputado, esse senador, esse empresário e assim por diante, ele está aí para servir. Essa foi a atitude de Jesus. A atitude do serviço. Não é só a atitude de mandar, né? De mandar em que todos têm que obedecer. Ou seja, que todos que estão ali têm que servir essa pessoa, né? Tem que servir ele porque ele é uma pessoa importante, porque ele é uma pessoa... ele é grande, ele é, né? Nossa, temos que todo mundo nos ajoelhar diante dele. Não é isso. Esse não é o sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro é que quem é líder, quem está à frente, ele está ali para servir, né? Ele está mais para servir do que ser servido. Essa é a mensagem, por exemplo, do lava-pés. O lava-pés de Jesus, Jesus era um grande líder. Jesus, inclusive, era o rei dos deuses, né?
o que foi colocado, a plaquinha que foi colocada, inclusive, lá lá em cima, na sua cruz, era Jesus, rei dos judeus. Um rei que serve, um rei que lava os pés dos discípulos. Um rei que se humilha diante, quando a gente fala se humilha, não é de se humilhar, de se rebaixar ou qualquer coisa assim. Mas é alguém que dá uma demonstração de uma outra fé, né? De uma fé aonde a arrogância não faz parte, né? Aonde essa coisa do querer ser mais do que todo mundo não faz parte, ela está longe disso, né? Aonde o fato de que eu sou professor, né, o fato de que a pessoa é um professor ou que ele tem boa formação, ele acha que ele é melhor que todo mundo, que ele é maior que todo mundo. Não, nós não somos maior que todo mundo. Nós não somos também melhor do que ninguém, né? Então, se eu estou nessa condição, eu estou nessa condição para poder me dar o melhor, né, o que eu posso, né, para as pessoas, no sentido de serviço, no sentido de servir. Essa é a grande mensagem. E aí, dando continuidade com relação a essa coisa da passagem, né, já aqui em Jesus, isso é muito interessante, porque Jesus, ele se coloca numa situação, né, de sofrimento, ele é condenado, ele é açoitado, e tem um detalhe muito interessante que acontece, né? Que no momento, inclusive, do julgamento de Jesus, né? O Herodes lá, o que lava a mão, né? Tem toda a história do Herodes também, que é a pessoa que vai lá e lava as mãos, aquela coisa toda. Aí nós temos muitos sentidos, né, da sociedade atual nossa hoje, né? Tem gente que às vezes não quer se comprometer com certas... Às vezes, quando a situação ela é muito difícil, né? Ela vai exigir, por exemplo, da pessoa, a pessoa vai lá e lava as mãos, né? Esse é um sentido, às vezes, dá um sentido de Herodes. Eu vou lavar as mãos que é mais fácil, né? Então eu fico livre desse problema aí, né? Mas Jesus é colocado diante, né? Ali do povo, aquele povo, quem viu o meu vídeo, que eu fiz um vídeo aqui sobre o Domingo de Ramos, aquele povo que aclamou Jesus, né? Que, sabe, forrou ali, né, a estrada para Jesus passar, que levou ramos, né? Que chamava o Cristo Rei, chamava, né, Hosana Rei, né? Esse mesmo povo, de repente, quando Herodes apresenta uma pessoa condenada, né, que estava presa, né, que é o Barrabás, apresenta diante da população, a população prefere que solte o Barrabás e que condene Jesus, crucifique Jesus, né? Essa é uma mensagem impressionante, porque isso mostra que na nossa sociedade é o que acontece muito com grandes líderes. Sabe esses líderes assim que lutam muito contra as injustiças sociais? Esses grandes líderes que está mais a favor do povo mais sofrido, né? Dou um exemplo para vocês. Já conheci diversos líderes que vão em defesa dos indígenas, diversos líderes que vão em defesa, por exemplo, de pessoas que têm pouca terra ou que não tem quase não tem terra para poder plantar. E o que tem acontecido? O que acontece com boa parte desses líderes? Eles são mortos, assassinados, né? E às vezes o que acontece no mundo da política? Muita gente vota nesse tipo de gente, de pessoas, inclusive, que pratiquem injustiças. É esse momento significativo, a meu ver, que não tem por onde a gente desviar, né? Desviar a atenção, que foi o que aconteceu com Jesus. Foi isso, né? Porque o que foi a vida de Jesus? Qual que é a condenação de Jesus, né? O que estavam chamando Jesus, né? Chamando um Jesus que, na sua condenação, estava burlando as leis, né? As leis judaicas, as leis da tradição,
O Jesus que mandava os discípulos colher, né, alimentos, espiga de milhos, né, plantar aquela coisa toda, fazer colher numa data proibida, que não podia, que era o sábado, né, na tradição. Um Jesus que curava, isso não era permitido. Um Jesus que estava dizendo que ele estava aqui nesse mundo em nome de Deus. Ele era filho de Deus, né? Isso também não podia. Essas coisas tudo eram blasfêmias, né? Mas no fundo, o que estava em jogo era o trabalho de Jesus. Jesus estava ali junto com os pobres, junto com tanta gente sofrida na sociedade daquela época. E olha que para vocês verem, por exemplo, tem os leprosos, os doentes, né? Aquelas pessoas que eram desprezadas na sociedade. Essas pessoas não podiam fazer parte, por exemplo, junto com as pessoas consideradas sãs, né, limpas na sociedade. Essas pessoas eram consideradas pessoas impuras e Jesus está ali junto com essas pessoas. Então, vejam bem que Jesus é esse. Esse Jesus que está junto com as pessoas mais sofridas da nossa sociedade. E aí eu pergunto a vocês, o que Jesus quer de nós hoje? O que Jesus quer de nós hoje? Que nós deixemos de olhar para as pessoas mais pobres, mais sofridas da nossa sociedade. Eu quero lembrar aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que é o padre Júlio Lancelotti. Eu penso que Jesus ele quer de nós da forma, por exemplo, como trabalha o padre Júlio Lancelotti. Para quem conhece, o padre Júlio Lancelotti, o que ele faz? O padre Júlio Lancelotti, ele trabalha com moradores de rua, ele é defensor dos moradores de rua. O padre Júlio Lancelotti defende os moradores de rua. O padre Júlio Lancelotti defende as prostitutas que estão sofrendo violência de rua. Padre Júlio Lancelotti defende o pessoal do LGBTQI, que estão também sofrendo violências e assim por diante. Ou seja, as pessoas marginalizadas da nossa sociedade. É o trabalho do Padre Júlio Lancelotti. Jesus quer uma pessoa assim como o Papa Francisco. Olha só o Papa Francisco. O que o Papa Francisco pede de todos nós? O que o Papa Francisco, por exemplo, a preocupação do Papa Francisco com todo o sofrimento desse povo e também com as guerras que está acontecendo, com os refugiados, toda essa população mais sofrida da nossa sociedade. O que o Papa Francisco vem aí batalhando com a destruição da natureza? Todo o trabalho que o Papa Francisco, né, vem desenvolvendo em relação a isso. O que o Papa Francisco se preocupa com a nossa economia, a chamada economia de Francisco, que é uma economia que pretende, né, atender a população mais sofrida, mais pobre da nossa sociedade, as pessoas mais marginalizadas. Então é isso, essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês, e eu acredito num Jesus libertador, num Jesus que, nessa passagem dessa Páscoa, muito mais do que presentes, do que chocolate, do que Feliz Páscoa, o que Jesus quer é que nós mudemos, é que nós nos transformemos, que nós pensemos no mundo melhor, que nós pensemos numa sociedade melhor, que nós pensemos num Brasil melhor. Num Brasil liberto de todo esse tipo de sofrimento que muita gente vem sofrendo na nossa sociedade. Jesus não quis um Brasil com tantos mortos pela Covid-19, que poderia muito bem ter sido evitado. Jesus não quis muita gente sofrendo nos hospitais. Não faz parte de Jesus todo esse sofrimento. E Jesus quer que nos libertemos de qualquer tipo de escravidão que nós sofremos. Ou de escravidão quando nós escravizamos as outras pessoas. Jesus quer que nos libertemos disso.
É assim que eu desejo Feliz Páscoa. É dessa maneira, tá? Nós não podemos ser hipócritas no Feliz Páscoa. O Feliz Páscoa tem que ser uma felicidade verdadeira, de uma mudança verdadeira, uma mudança política do nosso Brasil, que tire essa condição de morte, essa condição de ódio, essa condição terrível, desumana, que está num desgoverno como esse que nós estamos tendo agora aqui no poder. Essa mudança é uma exigência. A Feliz Páscoa vai ser dessa maneira, quando essa transformação acontecer. Obrigado, Helena. Você esteve aqui comigo, minha irmã. A Helena, que venha todos participar, dar o joinha, ajudar o canal. Se você é novo no canal, curte, compartilhe. Muito bem, agradeço muito, tá? A sua colaboração. Esta passagem é linda, esta prova de amor, né? Que deve ser a passagem essa da Páscoa que ela quis dizer. No Facebook, eu não consegui saber muito bem como que foi aqui a caminhada no Facebook, né? Mas eu acredito que depois nós teremos, assim, mais pessoas que vão aí acompanhar. Eu sei que teve mais pessoas que chegaram agora, mas a nossa caminhada já foi de 33 minutos. Eu vou encerrar por aqui e peço, se você ainda não assistiu, né, se você não pôde aqui acompanhar, né, essa transmissão ao vivo que eu fiz, que você assista. Vale a pena. No mais, obrigado, boa noite, feliz Páscoa para todos.